Mestre, você conhece os 5 métodos mais utilizados no treinamento de corrida de rua? Se não conhece, fica aí que eu vou te apresentar quais são. Caríssimos mestres e caríssimas mestras da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco e esse canal é para você aprender, evoluir profissionalmente e se tornar cada vez mais um mestre da corrida, um profissional diferenciado no mercado da corrida de rua. E nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre os 5 principais métodos de treinamento utilizados na corrida de rua. É claro que existem outros métodos, mas os que a gente mais utiliza são esses 5. E eles têm algumas variações, mas vamos ver quais são então, né? E eu quero saber o seguinte: quais são os métodos que você mais utiliza do treinamento com seus atletas? Comenta aqui embaixo, por favor, para que a gente possa interagir também dentro dos comentários. Então comenta aqui embaixo, desses 5 métodos de treinamento, quais são os que você mais utiliza? Inscreva-se no canal. Poxa, você está aqui, você está aprendendo, está evoluindo, só tem vídeo aqui com conteúdo denso, relevante, conteúdos que você não encontra em qualquer lugar. Então, por conta disso, inscreva-se aqui no canal, porque assim você vai evoluir profissionalmente cada vez mais. Você acredita que metade das pessoas que veem os vídeos ainda não está inscrito no canal? Se você está inscrito, marque aí o sininho das notificações. Se você está nos 50% que ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque assim você vai continuar evoluindo através dessas pílulas de conhecimento, dessas sementes de conhecimento que eu vou plantando aqui toda semana. Estão saindo 3 a 4 vídeos por semana. Então, inscreva-se aqui no canal para você se manter atualizado. Bem, basicamente, métodos de treinamento nós temos 2, o contínuo e o intervalado. O que eu vou apresentar para vocês, basicamente, são variações desses 2 métodos. Vou apresentar 3 variações do método contínuo e 2 variações do método intervalado. Não existe método intermitente na corrida de rua. O método intermitente ele é aplicado em esportes coletivos, principalmente, que tem muito vai e volta, vai, para, volta, acelera. Exemplo, futebol. Na corrida de rua, não treinamos o método intermitente. Método contínuo. O primeiro é o clássico, né? O constante. O método contínuo constante inclui os treinos de rodagem, longão, ritmado. Eu botei entre aspas porque rodagem e longão não existem. Não existem enquanto métodos. Eles são apelidos que a gente dá para os treinos. Hoje você vai rodar, vai fazer uma rodagem leve, certo? Ou seja, é um treino contínuo, constante, em que a pessoa vai fazer um treino com uma intensidade moderada. O longão, da mesma forma, é um apelido que a gente dá para um treino contínuo, constante, com uma distância maior dentro da semana. Mas longão é um apelido, ele não existe enquanto método de treinamento. O ritmado, sim, é um treino em que você vai fazer de forma contínua e constante, com uma intensidade um pouco mais alta. Também chamado de tempo run, né? Você tem essas 2 nomenclaturas para o treino ritmado, o tempo run e o treino ritmado. O método contínuo constante, ele pode ser realizado com diferentes intensidades. Aí eu coloquei exemplos baseados na tabela de 5 zonas. A primeira, por exemplo, você fazer um treino fraco, fazer um treino na Z2, 10 km a 65% da velocidade associada ao VO2 máximo. Treino moderado, você fazer um treino contínuo, constante na Z3. Por exemplo, 10 km a 75% da van. Ou um treino contínuo, constante, forte. Basicamente seria o ritmado. Você vai fazer 10 km na Z4, 85% da van, por exemplo. Então, cada um desses treinos tem o seu objetivo específico, mas a forma de ser realizada é a mesma, contínuo, constante. Da mesma forma, você pode fazer o contínuo variado, que ele pode ser realizado no formato de escada, progressiva e regressiva, ou misto, intensivo e extensivo. Nesses métodos, você vai planejar quantos quilômetros o seu atleta
vai correr com cada percentual da velocidade aeróbia máxima, de acordo com a necessidade do atleta, com o objetivo do treino ou a estratégia de prova que você quer treinar com ele. Por exemplo, aqui o variado escada progressivo. Eu coloquei a distância de 10 km em todos os exemplos para a gente se fixar bem na intensidade da mudança de cada um dos treinos. Então, por exemplo, aqui, variado escada progressivo. Você vai fazer 4 km a 70% da van, 4 km a 80% da van e 2 km a 90% da van. Ou seja, você vai aumentando a velocidade a cada distância estabelecida. Aqui, por exemplo, correu 4 km, aumenta a velocidade, mais 4 km, aumenta a velocidade e os últimos 2 km seria com a maior velocidade. Por isso que é escada. Quando você olhar lá no gráfico do relógio ou do aplicativo, você vai ver que o ritmo ficou como uma escadinha. E isso para subir, o progressivo. O regressivo, a mesma coisa, só que o inverso. Você começa mais rápido, depois faz mais 4 km a 80% e 4 km a 70%. Cada treino desse tem um objetivo, assim como esse vídeo também tem um objetivo. E o objetivo é te apresentar os métodos de treinamento. No próximo vídeo, eu apresento a vocês a utilidade e o objetivo de cada um desses métodos de treinamento. O variado misto pode ser extensivo, ou seja, com a intensidade um pouco menor. Olha lá, 10 km, 2 km a 70%, 2 km a 80%, 2 km a 75%, 2 km a 70% e termina com 2 km a 80%. Não é fartlek, que é o próximo que eu vou apresentar para vocês, porque ele não tem uma variação repetida. Ele não tem uma repetição de estímulos. Por isso que é variado misto. Você vai misturando as intensidades. Corre rápido, corre devagar, corre moderado, corre rápido de novo, corre devagar. Esse é o extensivo. Agora, o intensivo é você fazer a mesma coisa, só que com uma intensidade maior. Então, 2 km a 80%, 2 km a 90%, 2 km a 80%, 2 km a 85% e termina com 2 km a 90%. Ou seja, você vai variando as velocidades, no caso aqui desse exemplo, a cada 2 km. O fartlek, ele é um tipo de treino contínuo variado, como eu acabei de falar, mas ele vai se diferenciar dos anteriores porque você tem um planejamento nessa repetição da intensidade a cada distância. Por exemplo, fazer 5 séries de 1 km a 70% da van, 1 km a 80%. Depois repete, 1 km a 70, 1 km a 80, 1 km a 70, 1 km a 80. Essa é a diferença do fartlek para o variado que a gente viu antes, o misto. No fartlek você tem um planejamento dessa repetição, mas você também pode fazer de forma livre. Inclusive, é uma das formas que eu mais peço para os meus atletas realizarem o fartlek. Fartlek livre, eu explico a ele, olha, o seu treino hoje você tem que variar as velocidades. Como? Não importa. Você tem que correr devagar, correr rápido, corre devagar de novo, pode dar um pique mais rápido que o normal, depois volta a caminhar de forma livre. Eu quero que você pegue o seu relógio, coloque no bolso só para marcar a distância, mas esquece o relógio, não fica olhando para o relógio não. É só para marcar o ritmo, a velocidade, a distância que você percorreu, para a gente analisar depois do seu treino. Durante o treino, faça a sua distância programada sem olhar para o relógio. O outro fartlek, que eu também uso muito, é o planejado. Como eu falei anteriormente, 5 séries de 1 km a 70% da van, 1 km a 80% da van. Você vai completar os 10 km. Uma vez, eu fiz uma publicação falando sobre o fartlek planejado, lá no Instagram, e uma pessoa comentou que aquilo não era fartlek, que era um intervalado. A diferença do treino fartlek para um treino intervalado, elas são basicamente duas, né? Uma, a intensidade do estímulo que você realiza no treino intervalado normalmente é acima de 90%. E para isso você precisa ter um intervalo de recuperação, que pode ser parado ou caminhando. No caso do fartlek, ele é um treino contínuo,
porque você não tem altas intensidades, você pode até variar ali 90% da van com 70%, tem alguns fartleks que às vezes eu faço isso também, mas não é de altíssima intensidade, e essa intensidade menor do fartlek você consegue realizar correndo. Então são essas as duas diferenças de um fartlek para o intervalado. O intervalado, alta intensidade, intervalo de recuperação, que pode até ser ativo caminhando. Já o fartlek, a intensidade menor, ela ainda é alta para ser considerado um intervalo de recuperação. Inscreva-se no canal para você continuar evoluindo profissionalmente, para você se tornar um mestre da corrida. Se você não se inscreveu antes, se inscreve agora. Vamos falar do método intervalado? Esse daqui é uma dor de cabeça. Agradeço ao professor Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que criou essa imagem e permitiu que eu utilizasse aqui no vídeo, que é baseado no livro do Buschet e do Lawson. Por que é uma dor de cabeça? Aqui ele já coloca 1,5 milhão de combinações de treinamento baseado nessas 12 variáveis em que você pode organizar um treino intervalado. Então você tem a intensidade do estímulo, a duração do estímulo, a intensidade da recuperação, a distância ou duração da recuperação, duração da série, quantas séries você vai fazer, a pausa, quanto tempo de pausa, qual a intensidade da pausa, o volume total, qual a modalidade, no nosso caso a corrida, as condições ambientais em que esse treino vai acontecer, o estado nutricional desse atleta, tudo isso te dá em torno de 1,5 milhão de combinações para um treino intervalado. Dentro do Clube dos Mestres da Corrida, a gente utiliza basicamente a intensidade de 90% a 120%, sendo que os hits longos a gente utiliza a intensidade de 90% a 104% da van, da velocidade aeróbica máxima. E os hits curtos, a gente utiliza intensidades maiores, de 105% a 120% da van. Existem outros métodos intervalados, que é o sprint repetido e o treinamento de sprint. Mas na corrida de rua, por eles serem de uma intensidade muito maior, normalmente a gente não utiliza com os atletas da vida real, com os atletas recreacionais. Mas essas são as intensidades para esses dois treinos que a gente realiza com maior frequência quando faz o uso do método intervalado. HIIT longo, 90% a 104%, HIIT curto, 105% a 120% da van. No método intervalado, a gente pode dividir em dois outros métodos, que é o intervalado extensivo e o intervalado intensivo. O método intervalado extensivo, que é o HIIT longo, é realizado entre 90% e 104% da van. Exemplo, 5 estímulos de 4 minutos a 95% da van, com intervalo passivo de 2 minutos. Todo treino que eu faço intervalado, aprendi lá com o professor Jefferson Viana, também da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu faço meu doutorado, você tem que usar o ETRI, estímulo, tempo, recuperação e intensidade. Você consegue montar os seus treinos a partir dessas 4 variáveis. Estímulos, ou seja, quantos tiros ele vai dar, 5, 10 tiros. Tempo, qual o tempo de estímulo, aqui por exemplo 4 minutos. Qual a recuperação, recuperação passiva de 2 minutos. E qual a intensidade, nesse caso aqui 95%. Já o intervalado intensivo são os HIIT curtos, em que a gente o realiza entre 105% a 120% da van. Por exemplo, vamos usar o ETRI de novo. Estímulos, 15 estímulos, tempo, 45 segundos. Recuperação passiva de 1 minuto e 15. Qual a intensidade? 110% da van. Então esse é um exemplo de HIIT curto, né? E com isso, nós chegamos aqui na reta final do nosso vídeo. Já agradeço a vocês que estão aqui. Comenta aqui embaixo qual desses métodos você já conhecia, qual desses métodos você utiliza no dia a dia com seus atletas. Vamos interagir um pouco mais, quero conhecer um pouco mais de vocês, saber se vocês já conheciam, qual desses você utilizava ou não, se às vezes você faz com outro nome. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber.
E convido vocês também a conhecerem as nossas outras redes sociais, seja no Instagram, seja o nosso site, mestredacorrida.com.br. Tem alguma dúvida se o clube é para você ou não? Liga para a gente que a equipe de suporte vai ter prazer em te atender e responder as suas dúvidas. Você tem aqui esses outros 2 vídeos, vão trazer outras informações pertinentes, importantes para quem trabalha com corrida de rua. Eu tenho certeza que você que quer se tornar um mestre da corrida vai encontrar informações importantes nos vídeos aqui desse canal. Lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho, a gente precisa do outro para evoluir.